Queridos amigos, tenham vocês um excelente dia. Gostaria de compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Outrora eu conheci um versículo que dizia assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas essa tal verdade eu conhecia só de ouvir falar. Então, olha só. Anos atrás, eu tinha uma vida arregalada, viajava para vários lugares, viajei para vários países, tinha uma vida completamente abençoada. E eu achava que nunca ia ter um outro problema, porque tudo corria a mil maravilhas. Tinha um casamento abençoado, filhos maravilhosos, dinheiro, enfim. Mas num certo dia, eu fui pega de surpresa. Sabe por quem? Pela força espiritual das trevas. Numa determinada noite, apareceu para mim um espírito em forma de cavalo, de um cavalo preto. Este tal espírito me ameaçou. Me ameaçou dizendo que ia me levar às profundezas. As profundezas. A tremenda miséria. É exatamente isso. E nesta noite que eu tive essa visão profunda, eu não consegui mais dormir. Eu não consegui dormir porque eu tinha muito medo. Medo de dormir e aquela visão acontecer novamente. E eu não tinha suporte psicológico para tal visão, para acontecer algo mais. Então meu marido de pronto foi num centro espírita e me levou para lá para que aquilo não aparecesse mais. Então me comprou lá tudo que foi necessário para aquele centro espírita. Os colares, enfim, as roupas, para eu participar da tal famosa gira, para receber o espírito, porque eu era médium e precisava desenvolver. Então, isso eu fiz com muito amor, carinho, e ali permaneci por um tempo, mas não resolveu o meu problema. Eu continuava vendo espírito, continuava tendo visões ameaçadoras, e tais visões me atormentava minha alma, o meu sistema nervoso, e eu tinha muito medo. Não resolvendo o problema neste lugar, então eu fui para um outro lugar do espiritismo. E com isso eu fui andando, indo de religião em religião e fui para várias religiões, para resumir, e eu não encontrava resposta. Mas eu tentei várias religiões na ocasião. Mas a única religião que eu não queria era o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque até mesmo naquela ocasião, que isso faz muitos anos, então as pessoas evangélicas, eles tinham o famoso uso e costumes, que são as vestimentas, que eles viviam assim com aquelas rouponas, até as mulheres com aquelas saionas até o pé, aquele cabelão comprido, e não podia pintar. Enfim,
E isso, então eu não aceitava viver como elas, porque eu achava aquelas crentes assim horríveis, muito feias. Eu não queria ser como elas. E ali foi passando, eu indo para outras religiões e buscando e mantendo resistência. Mas chegou num ponto que só me restou o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E nisso, muitas investidas satânicas, ameaças, já estavam acontecendo na minha vida. Já estava materializando as ameaças do diabo na minha vida. Então eu, com muito medo de acontecer coisas piores, foi então que eu resolvi. Eu falei, Deus, eu aceito. Eu aceito ir para uma igreja evangélica, ainda que eu tenha que usar saião, ainda que eu tenha que usar cabelão, ainda que eu tenha que ser feia, andar feia, mas eu aceito, meu Senhor Jesus, porque eu quero ser liberta. Então eu fui, procurei uma igreja evangélica, tive afrontas satânicas dentro da própria igreja evangélica, pelos os maus irmãos, porque infelizmente dentro da igreja evangélica tem os irmãos convertidos, mas também tem os irmãos maus, né? Que são aqueles não convertidos, aqueles que de repente te fala uma palavra que te joga também no fundo do poço. E eu me deparei até mesmo com esse tipo de coisa dentro de uma igreja evangélica. Mas mesmo assim, eu fui perseverando dentro de uma igreja evangélica, não dava certo naquela denominação, não se resolvia o meu problema, eu ia para uma outra denominação, não resolvendo o problema, eu ia para uma outra, e não resolvendo, eu ia para uma outra, e ali eu ia atrás de dominações, de denominações, buscando continuamente, todos os dias, porque até mesmo na ocasião eu não conseguia trabalhar. Eu não conseguia trabalhar porque a minha mente ficou muito reduzida e o que me restou foi somente buscar uma saída da situação qual eu me encontrava. E desesperada, com aquela cara assim, parecendo louca, com aqueles olhos enormes, esticados, que parecia que eu estava drogada, que até mesmo houve-se um comentário que eu estava nas drogas, mas não, isso não acontecia, mas porque eu não conseguia dormir, passava noites em claro e atormentada pelos aqueles espíritos, e isso me deixava totalmente transformada. Chegou num ponto, quando eu passei por todas as igrejas evangélicas da minha cidade, na ocasião, não vendo o resultado, foi quando eu fui para casa da minha mãe. Larguei meus filhos com meu marido e fui para casa da minha mãe e pedi para que ela cuidasse de mim. Cheguei lá e falei, mãe, cuida de mim, por favor. Ela falou, minha filha, o que fizeram com você? Você está tão estranha. Daí eu contei toda a situação para ela. Falei, mãe, está acontecendo isso comigo. Minha mãe não acreditou muito, achou que eu estava ficando era louca e que aquilo não era verdadeiro. Mas ela falou, sim, eu cuido de você sim, a minha casa é sua casa, fique à vontade. Então minha mãe saiu para trabalhar e ali na estante dela eu achei um vídeo, uma fita cassete na ocasião, e eu peguei essa fita cassete, fui assistir. Quando eu assisti, era um bispo falando tudo que eu estava passando. Parecia que o bispo tinha lido a minha história. E ali ele se repetiu por várias vezes, eu liguei o vídeo várias vezes para assistir e até me convencer que realmente aquilo era verdadeiro. E então eu resolvi ir na igreja deste bispo. E na igreja desse bispo, o bispo orou para mim, colocou a mão na minha cabeça, fez uma oração de libertação. Eu não me manifestei na ocasião, e nunca, com espíritos. O bispo fez uma oração, eu contei toda a situação para o bispo. O bispo falou para mim assim, Jerusa, procura uma igreja, mas
próxima da sua casa. Uma de nossas igrejas mais próxima da sua casa. Fala para o pastor que é uma ordem minha, que eles coloquem a mão na sua cabeça e faça para você uma oração de libertação. Você vai todos os dias de manhã em jejum, que você vai conseguir ser livre desses encostos. Então, naquele dia eu me senti maravilhada, agraciada e até agradeci a Deus já pela vitória. Antes de Deus, já estava agradecendo a Deus pela vitória. E então vim embora para minha cidade. Falei, mãe, eu vou voltar porque Deus vai me curar. Eu tenho certeza que dessa vez Deus vai me curar. Voltei para minha cidade e procurei a igreja. Comecei a ir nessa igreja. Eu ia todos os dias em jejum. Todos os dias eu ia em jejum e o pastor orava forte na minha cabeça. Como eu não trabalhava, eu ia também na sessão da tarde, das 3 horas. Ia também às 7 horas da noite. Ou seja, eu ia 3 vezes ao dia na igreja. E as 3 vezes eu falava, pastor, ora para mim com imposição de mão. Assim como o bispo falou, ordenou, liberta-me dos encostos. E isso foi acontecendo. Quando chegava aproximadamente dos 30 dias, eu comecei a sentir que a minha cabeça foi melhorando, a minha visão foi alargando e as coisas foram acontecendo, foram destravando, que tinha muita coisa travada na minha vida. As coisas foram destravando, inclusive eu tinha um dinheiro a receber que eu não conseguia receber. Então, a partir daí eu comecei já a receber esse tal dinheiro que eu não conseguia. A minha mente foi abrindo paulatinamente, lógico que não foi de um dia para o outro, foi abrindo. Eu fui entendendo com mais clareza sobre o Senhor Jesus, sobre o conhecer a verdade vos libertará. Eu fui conhecendo essa tal verdade mencionada na Bíblia Sagrada. E assim fui. Daí, passados poucos tempos, já resolvi então ir para Israel. Comprei uma passagem da própria igreja, fui para Israel, já me batizei também no Rio Jordão, já fiz uma aliança com Deus e dali para frente, e Deus foi me abençoando tremendamente. As coisas foram dando certo, tudo foi dando certo na minha vida. E então eu comecei a entender e compreender melhor as coisas. Eu não estou aqui para fazer propaganda de igreja, mas eu estou aqui para dizer do Senhor Jesus, de Cristo Jesus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Enquanto você não conhece a verdade, que é o Senhor Jesus, enquanto você não entrega a vida do Senhor Jesus, você não consegue solucionar os conflitos que você tem e que a lei não resolve. As pessoas não conseguem resolver para você. Então eu vi que aquilo era uma missão minha. Era eu que tinha que buscar, era eu que tinha que mergulhar em Jesus, eu que tinha que me curvar perante a cruz, era eu que tinha que me entregar. Então, enquanto você não se entrega de fato, de verdade ao Senhor Jesus, nada acontece. Então eu vi que eu não tinha que ser uma religiosa. Outrora eu estava sendo uma religiosa, andando de igreja em igreja, querendo que as pessoas solucionassem o meu conflito. Mas depois eu vim entender que não, que era eu que tinha que buscar como aquela mulher do fluxo de sangue. Era eu que precisava tocar na orla do Senhor Jesus. Era isso. Se a gente tão somente tocar na orla do Senhor Jesus, a gente consegue um milagre. E graças a Deus, a minha vida tem sido abençoada. A minha vida é um milagre. A minha vida é um milagre só de ter uma mente
perfeita, o diabo não conseguiu destruir a minha mente. Ele até tentou, o Senhor Jesus abriu minha mente de novo, e eu tenho uma mente perfeita, consegui lançar um livro no mercado. O livro chama-se O Oculto é Revelado. Eu fiz um número pequeno desse livro, mas esse livro não está nas editoras. Este livro é comprado diretamente comigo, e Deus tem assim me abençoado tremendamente, a ponto que até depois disso consegui fazer uma faculdade. A faculdade foi um desafio que eu fiz, até uma prova para ver se realmente a minha cabeça estava realmente boa. Consegui fazer essa faculdade e tenho prosseguido. Hoje eu também sou compositora, componho música gospel. Estou no segundo casamento, eu fiquei viúva, estou no segundo casamento, e Deus tem me abençoado tremendamente. Então, meus queridos amigos, se você quiser saber mais da minha vida, é só falar conosco, nos ligar. Vai estar aqui o meu celular, vai estar aqui os meus dados. Se você quiser saber um pouquinho como atua as forças espiritual das trevas, só você entrar em contato comigo, que eu vou falar para você como que o diabo atua, como que o diabo age. Muitas das vezes você não consegue resolver alguma coisa na sua vida, porque por trás disso tem um espírito, tem um demônio que impede a sua vitória, tá, meus queridos? Mas se você buscar em Cristo Jesus a sua libertação, aquilo que você quer, você vai resolver o seu conflito. Que Deus venha te abençoar imensamente. Curte, compartilha, e para que a obra de Deus se estenda cada dia mais. Deus te abençoe.